Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao 3P. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Papo de Preta Progressista. Olha, acabou de sair um dado muito preocupante que diz o seguinte: mais de 80% dos brasileiros estão endividados. Por isso, hoje eu convidei a economista Dirlene Silva. E a gente vai falar sobre endividamento, consumo, ansiedade. Fica aí que o 3P começa agora. Dirlene Silva, seja muito bem-vinda ao Papo de Preta Progressista. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar nesse papo de preta progressista. Né? Muito feliz realmente de estar aqui. Que bom termos uma economista nesse programa para nos responder a seguinte pergunta: o que eu devo fazer a partir do momento em que eu perceber que perdi completamente o meu controle financeiro? Bom, já é né, alguma coisa ter constatado que perdeu o controle financeiro. Muita gente não constata isso e aí acaba virando realmente bola de neve. Né? Então, eu costumo dizer que autoconhecimento é a mãe do conhecimento. Existe autoconhecimento financeiro, a gente realmente conhecer as nossas capacidades financeiras. Então, se a pessoa chegou a essa conclusão, é sinal que ela já teve essa consciência financeira. Ninguém muda algo que não conhece. Né? Então, já tem ali o primeiro passo, esse conhecimento. E aí, posteriormente, também dentro desse conhecimento, é entender, tá, mas para quem que eu devo? O que eu estou devendo? É muito comum, né, hoje em dia, com o cartão de crédito, que é a principal causa de endividamento, né, as dívidas são maiores no cartão de crédito, a gente vai comprando, acumulando nesse cartão de crédito, a gente nem sabe o que a gente comprou exatamente. Então, é sempre bom colocar que o cartão de crédito em si, ele não é uma dívida. A dívida são as coisas que estão dentro do cartão de crédito. Então, eu preciso entender quais são essas compras que eu fiz que estão dentro daquele bolo cartão de crédito. Entendendo isso, nossa, já é um grande passo. Né? O outro passo, Roberta, é aproveitar, agora a gente está com o Desenrola 2.0, né? Aproveitar esses momentos ali de renegociação, nossa, aproveita, né, que eu gosto de sempre de trazer que no passado a gente viveu, né, uma escassez de crédito, hoje a gente vive uma grande oferta de crédito. Então, certeza que, inclusive, essa grande oferta de crédito leva ao endividamento crescente. Né? Mas, por um lado, ele tem o lado ruim, o lado bom, como tudo na vida, né? E o lado bom é que a gente consegue reparcelar, renegociar. Mas sempre cuidado, né? No momento que eu renegocio uma dívida, eu estou assumindo um novo compromisso. E se eu deixar de honrar esse compromisso, eu vou ter, de novo, voltar para, né, a roda do endividamento. Pois é, você falou em crédito, né? Dia sim, dia não, toca o nosso telefone com alguma proposta, né, de crédito, de adquirir um cartão de crédito sem anuidade. Você acha que essa facilidade do crédito exige mais consciência daquelas pessoas que estão utilizando? Ou você prefere aquele tempo em que conseguir um cartão de crédito era muito suado e para pouquíssimas pessoas? Olha, Roberto, tenho diversas correntes, tá? Mas eu sou a pessoa da educação. Né? Eu transformei a minha vida através do poder da educação. Como diz Paulo Freire, né? Educação não muda o mundo, e sim muda as pessoas e elas vão transformar o mundo. Né? Eu sou aquela pessoa que transformei meu mundo através do poder da educação. Então, dizer assim, ó, não tenha cartão de crédito, eu acho muito cruel. Porque daí a gente coloca que cartão de crédito é só para um determinado tipo público, elitizado, né? Sempre classe A e B, óbvio. Né? Então, se fosse assim, eu, por exemplo, não estaria aqui. Né? Se for olhar para esse sentido. Então, eu prefiro o fato de educar as pessoas, de explicar para as pessoas o que elas podem fazer. Porque o crédito é um benefício, é uma ajuda, mas, claro, se mal utilizado, ele vai ser inimigo. Eu sempre coloco o termo que faça do seu cartão de crédito um aliado e não um inimigo. Então, se a gente não saber lidar com o crédito, ele vai se tornar um inimigo. Mas, sabendo lidar com ele, ele é um grande aliado.
né? Então, eu trabalho sempre com esse ponto de educação. Né? O meu propósito, o propósito da minha empresa, é desmistificar a economia. Desmistificar a economia é isso, e demonstrar que a economia impacta na vida de todas as pessoas, independente de classe, independente de cor, de classe social, enfim, de cor, de gênero, impacta a vida de todo mundo. Né? Até a vida das crianças que ainda não se deram conta, né, da vida financeira, ela impacta também, então impacta a vida de todos. Então, desmistificar a economia para mim é isso, demonstrar, né, que vai impactar o bolso de todo mundo, e nós precisamos ter essa consciência. Quando eu comecei a estudar economia, o meu sonho da minha vida era ser economista. Mas quando eu cheguei na graduação, a graduação só priorizava aquele aspecto das exatas, né, da economia de exatas. Não existia a economia comportamental que hoje existe, né? Daniel Kahneman, que é considerado o pai da economia comportamental, né, colocou o quanto as emoções impactam na nossa decisão de compra. Só que quando eu comecei a estudar economia, não existia isso. Só que eu ainda batia nessa tecla, não tem que acontecer, porque eu comecei a estudar economia justamente por isso. Né? Então, eu fui fazendo formações paralelas, enfim, né? E hoje em dia eu fico muito feliz, né, que existe essa disciplina chamada economia comportamental, que foi o Daniel Kahneman, né, que colocou no currículo de economia, e eu sempre coloco, né, me apoio muito nela, né, demonstrando que a nossa consciência financeira, ela vai ditar como vai ser a nossa relação com o dinheiro, né, e consequentemente, né, como vai ser a nossa vida financeira. Você falou em economia comportamental. Achei super interessante a gente abordar essa questão, porque eu fico me perguntando se o impulso é o principal inimigo do nosso bolso. Sim, sim. Né? O impulso eu considero o maior inimigo do nosso bolso. Claro que, né, a gente pode colocar ali salário baixo. Né, eu sou uma educadora financeira, então as pessoas muitas vezes me dizem assim: não adianta educação financeira se a pessoa ganha pouco. Né? Claro que a maioria dos brasileiros, eles vivem com até 3 salários mínimos. Né? Não é o ideal. Mas a minha história de vida, eu não posso contrariar a minha história de vida. Né? A minha história de vida, eu sou uma pessoa que eu venho, né, do momento que eu não tinha dinheiro mesmo. Né? Eu aprendi a gerir um recurso que quase que eu não tinha, que era dinheiro. Né? E consegui chegar a algum lugar, para conquistar os meus sonhos. Né? Então, eu coloco sempre, não, é possível sim, mas claro que precisa de muita disciplina. Né? E o impulso é realmente o grande vilão de quando a gente consegue vou me direcionar, tenho um sonho de fazer tal coisa e tal. E aí vem, assim, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então a gente tem sedução, né? Sedução pelo consumo. E antigamente a gente tinha que passar por, sabe, no shopping, numa rua de comércio, enfim, para Tem que comprar. sair de E tinha que casa, sair de casa. né, Hoje em dia, pegar o pipocam toda transporte. hora no nosso celular ali, né, ofertas de compra. Então, assim, realmente, esse impulso, né, é realmente o nosso grande inimigo, sim. Você acha que depois da pandemia ficou pior? Ficou pior no sentido porque até então a gente estava muito acostumada de tinha que sair, né, de casa para consumir. Né? E aí, depois da pandemia, teve esse boom do e-commerce, né? Esse boom das redes sociais. Claro, já existiam as redes sociais, mas não eram tão focadas, né, no consumo como é agora. Né? É Então, verdade. fico, tenho uma filha de 11 anos, então eu acompanho muito redes sociais, justamente por causa da minha filha. E eu olho assim, abro, o tempo todo alguém vendendo alguma coisa. Se não é um produto, né, físico, é mentoria, dietas, tudo que a gente possa imaginar é vendido nas redes sociais o tempo todo. Então é difícil o conteúdo que não seja de venda. É bem E difícil. aí, né, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu faço sempre uma provocação, assim, quanto, né, streaming de assinatura você tem e não assiste? Quantos cursos você já comprou nas redes sociais e não fez? Quantas mentorias? Por que isso? E aí vai indo o nosso dinheiro. E é Então, a interessante gente precisa de você falar muita sobre isso. consciência, né?
É. Porque a gente tem os grandes investimentos, vamos dizer assim, os grandes parcelamentos. Mas a gente tem também uma série de pequenos parcelamentos, Sim, Gilene, que se você botar na ponta do lápis no final do mês, é um dinheiro considerável. R$ 5 de Uber aqui, R$ 5 de streaming ali, sabe? E aí, sim, no final do mês, essa conta também pesa bastante. sim, pesa muito, né? E quando a gente pensa, ah, não, mas R$ 20 não é nada, mas vai fazer ao longo de um ano que dá R$ 20, né? É. Vai e assim vai indo, né? O exemplo que tu usaste do Uber, isso aconteceu comigo, tá? Eu tenho ido muito, sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, eu tenho ido muito a São Paulo, tal, e acabo utilizando muito o Uber. E o Uber é muito mais caro aí, né, do que aqui em Porto Alegre. Chegou um mês que eu olhei a minha fatura, só estava pingando assim, né, o aplicativo, e aí eu fui somar quanto que deu mais de R$ 1.200 no mês. Caramba. Então, é por isso que eu digo que a gente não tem consciência, a gente não pode controlar, né? O que a gente não conhece, a gente não controla. Então, a partir do Uhum. momento que eu tomei essa consciência de quanto, né, estava gastando com aplicativos, eu conversei com amigas que moram em São Paulo para pegar trem, enfim, como eu poderia economizar mais, né? Comecei a fazer um outro mecanismo. E aqui em Porto Alegre mesmo, né, do mesmo jeito eu faço. Quando realmente é imprescindível, tá, aí sim, o aplicativo, enfim. A gente precisa tomar consciência do que está nos levando a esse endividamento. Então, a primeira coisa é a consciência. Então, eu chamo realmente para o autoconhecimento. Tá? Esse autoconhecimento é totalmente necessário, né, no caso das nossas finanças. Porque, assim, de novo, finanças fazem parte da nossa vida, não é uma coisa à parte da vida. Eu ouço muitas pessoas dizer assim, eu preciso organizar as minhas finanças. Não, mas faz parte da tua vida. Tu vive sem dinheiro? Então, as finanças fazem parte da tua vida. É. Eu sinto que os brasileiros têm um pouco de dificuldade. Na verdade, não gostam de falar de dinheiro. Agora, Sim, eu me lembrei aqui também, Dilene, que quando a gente tinha notas, era um pouco mais fácil de controlar. Pelo menos para mim era um pouco mais fácil, porque eu sabia que tinha uma quantidade ali que eu podia gastar. E a partir do momento que acabasse, acabou. Hoje em dia é mais difícil, porque eu não tenho esse controle, é tudo virtual. Eu não vejo, eu sinto, mas eu não vejo. sim, é sobre isso, né, que a gente está falando. E é muito importante, até eu tenho um próximo livro, já escrevi duas coautorias, escrevi agora meu próprio livro, né? E eu já tenho um que eu tenho que estar em pensamento, que eu quero escrever, que vai ser alguma coisa assim, como a gente vive no passado, tá? Porque a sociedade evolui, mas as pessoas insistem em viver no passado. E quando a gente fala essa questão das notas, poxa, a gente teve toda uma evolução da sociedade, o crédito vai facilitar a vida, tal, mas a gente vive no passado ainda, né? Pensando nas notas, pensando na falta de crédito, na escassez. Poxa, a gente já tem uma vida próspera, mas a gente está pensando na escassez ainda. E essa questão das notas, sim, nesse sentido de controle, Roberta, era, era melhor. Mas só que, poxa, quanto dificuldade a gente tinha por conta de uma falta de crédito, É, né? Por conta de. E aí, o que prevalecia? Quem é rico conseguia, agora quem é pobre não pode, porque não tem a nota. Né? Então, eu sempre trabalho no sentido da educação, de ensinar, de ajudar, para aproveitar o que as coisas têm de bom. Né? Essa evolução da sociedade, poxa, quanto pode ser de positivo? Parece que a gente está insistindo em viver no passado, se agarrar no passado. é. Então, eu falo assim, realmente, no sentido de controle era melhor. É a mesma coisa que quando eu fiz a graduação, eu passei 10 anos na faculdade, principalmente por ter falta de crédito, né, porque a inflação fazia com que o salário subia, mas, né, a mensalidade da faculdade subia muito mais que o meu salário. Então, acontecia que eu tinha que trancar a faculdade quando isso acontecia. Se ao longo do mês eu tinha algum problema de saúde, por exemplo, uma gripe, tinha que comprar remédio, eu já não ia ter todo o recurso para pagar a faculdade. Chegava no final do semestre, não tinha como renegociar que esse reparcelar. Não. Ou tinha o dinheiro para pagar tudo que foi em atraso, ou era o que eu fazia.
eu tinha que trancar a faculdade durante um semestre todo, pagar aquilo que eu estava devendo, juntando, né, nota por nota, chegar lá e pagar, porque eu não tinha como parcelar, não existia parcelamento, não existia crédito. Né? Então, hoje, que bom que ninguém mais precisa fazer isso. A gente consegue reparcelar, a gente consegue, mas a gente precisa ter consciência desse reparcelamento. No momento que eu estou parcelando alguma coisa, estou reparcelando, eu preciso entender se aquilo vai caber no meu bom bolso, né, com o meu salário, meu rendimento. Eu gosto sempre de trazer rendimento, porque tem gente que é assalariado, tem gente que é empreendedora, enfim. Né? Então, se aquilo vai caber dentro do meu rendimento do mês. Então, preciso sempre ter essa consciência. E o que eu gosto de trazer sempre é a questão do... A gente anote. Né? A nossa memória é como se fosse um Winchester do computador. Aliás, hoje em dia nem existe Winchester mais. Sei lá, Revelou a idade é agora, hein? memória. Tem ali o disco rígido, memória, enfim. Mas tem um limitador, tá? Então, imagina tá, gostei. Memória do celular. Pensa Boa. isso, memória do celular. Se a memória do celular está cheia, não consegue tirar fotografia, enfim, né? Não consegue fazer isso. Então, pensa na nossa memória, é isso. Ela enche, todo mundo, não, eu tenho uma boa memória. Não, mas chega um momento, vai esquecer. É muita coisa. Então, gente, anote. Pode ser no bloquinho de nota do celular, pode ser no caderninho, pode ser na planilha, quem gosta da planilha. Hoje em dia, o próprio chat GPT, se a gente pegar o chat e falar para eles, faça uma planilha de gastos mensais. E a gente pega o celular e vai dizendo para ele, eu comprei tal coisa, custou R$5. Eu comprei mais tal coisa, custou... Ele vai fazendo. Tá? Então, existem diversas maneiras de ter esse controle financeiro. Então, a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer qual é, né, a nossa capacidade financeira, que é que eu chamo. Né? Porque a partir desse conhecimento, a gente vai conseguir fazer muita coisa. E a questão, Roberto, que tu trouxeste do falar de dinheiro, sim, falar de dinheiro no Brasil, principalmente, é um tabu, isso é cultural. Né? Então, a gente tem crenças limitantes sobre dinheiro, que elas, principalmente, elas vêm da infância, de novo, o passado, tá? Por isso eu vou escrever esse livro ainda, Não né, dá para dissociar, né? do quanto a gente vive ainda no passado. Porque a gente aprendeu lá com o nosso pai, com o nosso avô, com o nosso bisavô, que dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. Depois de adulta, até a gente já entende, né, que o dinheiro, nossos pais, nossos antepassados diziam que o dinheiro é sujo porque ele passava de mão em mão, e aí realmente era uma coisa suja, que lavar a mão depois de pegar dinheiro, aquela coisa toda. Mas na cabeça de uma criança de 5, 6 anos, ela não vai compreender isso. Né? Ela vai achar que o dinheiro é ruim, que ele deve estar longe. Não é nem bom pegar em dinheiro. E isso vai formando crenças. Né? Então a gente diz para o nosso filho que o dinheiro não está em árvore porque não dá para comprar tudo que vê. Mas só que na cabeça, de novo, de uma criança, isso é algo bom. Quer dizer que é muito difícil conseguir dinheiro. Né? E a gente normalmente briga por causa do dinheiro. Dinheiro é uma coisa ruim. Isso vai entrando no nosso subconsciente. Então, assim, se é ruim, eu não quero nem perto de mim. Então, eu não quero nem falar sobre o assunto. Né? Então, quando eu sou uma executiva, né, vim de empresa, trabalhei 30 anos aí nas empresas, e quando eu decidi empreender, não tinha dúvida que eu ia trabalhar com economia e finanças, né, porque é realmente o que eu gosto de fazer, mas até então eu nunca tinha trabalhado com pessoas, trabalhava com empresas. Então eu fui buscar, né, o que as pessoas falavam sobre finanças. E aí eu fui entender o quanto, né, falar de dinheiro era esse assunto tabu, né, no Brasil. E aí fui buscar por que é esse tabu. Então cheguei na origem, que é das crenças. Né? Então a crença originou o tabu de que as pessoas não falam sobre dinheiro. Então, existem no Brasil listas de assuntos tabu. Então, tem várias listas, tá? Diversas listas, diversos portais, tal, mas, assim, em todos o dinheiro vai estar presente. Né? E tem alguns, inclusive, que colocam o dinheiro ali no topo da lista. Né? E aí, né, dentro dessa minha pesquisa, né, eu cheguei o quanto dinheiro impacta, por exemplo, os relacionamentos. O maior motivo de briga entre os casais é dinheiro. Tá? Entre tantos casais se divorciam mais por causa das infidelidades. Tá? Mas dinheiro, a causa financeira, é o segundo maior motivo de divórcio no Brasil. Nossa. Mas é o primeiro. Né? Então, às vezes não se fala de dinheiro na família, né, entre cônjuges. Muitas vezes as pessoas, os cônjuges, né, convivem ali, sei lá, 30 anos, mas nenhum sabe qual é o rendimento do outro um do outro.
segredo. Né? Então, ou então até tem filhos, a criação do filho, que é a escola, recai sobre só um dos cônjuges, mas o outro não participa porque para não saber quanto gasta. Então, é muito complicado. Né? E a gente vê crimes bárbaros acontecem por causa de dinheiro, por causa da herança, por causa disso, por causa daquilo, por causa do seguro, mas porque as pessoas não falam sobre dinheiro. É Né? verdade. E isso vai virando, né, uma rotina. Passa, né, do avô para o filho, do filho para o outro, e assim vai. Né? E a gente não questiona. Né? Então, de novo, essa consciência. Né? Eu vou me repetir muitas vezes aqui, porque eu sou essa pessoa que eu acredito demais, tá? Que esse autoconhecimento, essa consciência que a gente tem, a partir que a gente tem consciência, a gente pode mudar alguma coisa. Porque no momento que a gente não temos consciência de nada, a gente não tem como mudar uma coisa que a gente não conhece. Então, quando a gente está falando sobre o assunto, eu acredito que é o início do fim do tabu. Tá? E repito, para mim, o início do fim do tabu é quando a gente começa a falar sobre ele. Então, estar falando sobre dinheiro, né, eu entendo que eu estou contribuindo para uma grande causa no Brasil. Muito bom. Gilene, só que aí chegamos em 2026 e sai uma pesquisa que diz que 80% dos brasileiros estão endividados. O que está acontecendo? O brasileiro está ganhando menos, está gastando mais, perdeu a mão com o dinheiro, está apostando muito, comprando muito. Qual é a sua análise? Bom, eu gosto sempre de colocar algumas coisas, tá? Dizer, porque, assim, por mais, né, dinheiro, nunca, a gente vai dizer que nunca é demais. Né? Então, dizer que o brasileiro está ganhando pouco, os dados revelam que não dá para dizer isso, tá? Porque a gente tem aí nos últimos anos ganhos reais do salário mínimo. Né? O que é o ganho real? Tem a inflação e tem uma correção, né, pela correção monetária. Né? Durante muito tempo o salário mínimo ele só variava a inflação e ficava estagnado, não tinha um ganho real. Né? Então a gente não pode dizer que estamos ganhando mais. A gente está no nível de emprego, né? Então o desemprego tem batido recordes aí, né? Durante meses consecutivos, então a gente tem um nível bom de emprego, então não dá para dizer isso. Né? Então, embora a gente não viva num paraíso, longe disso, né? Não dá para dizer que o brasileiro ganha bem, que, né, não tem desemprego, não, a gente sabe que tem. Não Tem. porque o nosso salário mínimo é defasado. Assim, Isso, né? Então a gente não pode dizer que né, porque já teve momentos piores. Né? A verdade é essa, acho que eu consegui trazer. Já tivemos momentos piores, né, em questão da renda. Tá? Mas eu gosto de chamar a atenção, Roberta, da questão assim, quando fala esse dado endividamento, hoje todo mundo tem um cartão de crédito na mão. No momento que eu faço uma compra e passo um cartão de crédito, é uma dívida. uhum. Então, é quase que todo mundo está endividado. Né? Agora, o grande problema é não ter controle desse endividamento e chegar à inadimplência. Tá? Eu fiz, mês passado, uma postagem no LinkedIn que eu dizia assim, todo o inadimplente é um endividado, mas nem todo endividado precisa ser um inadimplente. Então, quando a gente traz esse dado de 80% da população brasileira está endividada, é um alerta. Sabe aquele sinalzinho do semáforo? Eu ia falar agora o meu gauchês, tá? Porque a gente fala sinaleira, eu ia falar sinaleira. Sinaleira aí no Mas é sul, né? semáforo. O sinal vermelho do... Não, o sinal... Ali o amarelo antes de chegar ao vermelho, né? Uhum. Pensa que esse dado de endividamento é o amarelo, que é o alerta. Tá? Porque quando a pessoa tem muitas dívidas, ela pode vir a ficar inadimplente. Tá? Então, é uma projeção, mas não significa que necessariamente ela vai ficar inadimplente, se ela tem muita dívida. Se ela tem dívida e ela tem essas dívidas sob controle, digamos que é um financiamento imobiliário, né? O estudo, a sua graduação, né? Então, o refrigerador, que também é um bem que a gente precisa comprar parcelado, né? Principalmente classe C, D, precisa comprar parcelado. Enfim, está tudo sob controle, ela está pagando, né, direitinho, ou seja no seu cartão de crédito, ou no carnê, enfim, de qualquer maneira,
não tem esse alarde, não precisa ter esse alarde. Agora, se ela está lá no endividamento, está com alerta ligado e ela continua comprando e não tem o hábito de entender o que ela comprou, ela está pagando e nem se deu conta do que ela está pagando, aí sim é um grande problema. Então, eu gosto sempre de trazer essa diferença do endividamento por si só, ele não é alarmante. Tá. Né? Mas ele pode ser, né, alarmante se a pessoa está endividada e realmente ela não se deu conta ainda que eu gosto sempre de trazer a questão do cartão de crédito, né, do amigo, inimigo, aliado, enfim, fazendo comparações, tá? Como tenho uma filha de 11 anos, e aí eu lembro a primeira vez que a minha filha me pediu alguma coisa e eu disse para ela, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E ela disse, passa o cartão. E aí eu perguntei para ela, cara, ouve, né? Ouviu, né? Ela hábito do passo cartão. Eu perguntei para ela, sabe o que eu vou passar o cartão? Você viu o cartão? Ela não. E aí eu fui explicando para ela o que era o cartão, né? E a maneira que eu usei, e eu gosto também de usar isso, é a gente ter a consciência que o cartão de crédito é dinheiro. Né? Ele é um meio de pagamento, né, diferente, que não é, se não significa mais ter a nota na mão. Né? Antes a gente tinha a nota de 100 reais, 200, enfim, 50, 100, 200. Mas ele é dinheiro. Quem vai pagar somos nós. Não é o, sei lá, o unicórnio, Peter Pan. Não, somos nós. Porque quando a gente fala passa o cartão, parece tão distante, parece que outra pessoa vai pagar que não vai ser nós. E quando a gente se conscientiza que o cartão vai vir a conta, é nós que vamos pagar, a gente tem que ter essa consciência. Né? Então, assim, depois disso, nunca mais a minha filha simplesmente falou assim, passa o cartão. Né? Porque ela entendeu que simplesmente é um meio de pagamento. Eu vou estar passando aquele. Né, hoje em dia nem plástico dá para dizer que é, né? Eu uso cartão de plástico ainda. Mas tem muita gente que já utiliza o cartão online, né? O celular ali passa. Isso. Com Eu ainda gosto relógio, do. no celular. Eu gosto do plástico ainda. Então não dá para dizer que nem só o plástico, que é o dinheiro de plástico. Não, pode ser o dinheiro virtual, enfim, mas o importante é a gente ter controle sobre ele. Né? Que a fatura que vai chegar no final do mês, ela tem que caber dentro do meu bolso, né? Dentro do meu rendimento ali daquele mês. Porque se não couber, o que vai acontecer? Eu vou entrar ali no cheque especial, que é o limite da conta, eu vou estar pagando em torno de 300% de juros ao mês. Eu vou entrar no rotativo do cartão de crédito, o rotativo tem o maior juros do mundo, quase 450% ao mês. Né? Tem uma variação ali, tem variação que chega a 450% ao mês de juros. E eu sempre trago uma questão. Normalmente a gente compra além do nosso limite por causa de uma promoção. E Bendita aí, promoção. quando a gente para e pensa que a promoção, digamos, de 100 reais, eu vou estar pagando 450 lá no final do mês se eu não tiver o dinheiro, não é promoção nenhuma, né? Não tem benefício nenhum com isso. Então, por isso que eu chamo sempre, tá, Roberta, para consciência. Consciência, porque eu acredito assim, ó, que muito melhor do que dizer, não tenha, não é para ti, porque assim, eu cresci ouvindo isso não é para ti. Eu cresci ouvindo que por eu ser pobre, negra, filha de uma trabalhadora da limpeza, filha de uma gari, eu tinha uma filha de filha da lixeira, diziam que estudar não era para mim. E eu insistia nisso. Que poderia ser sim. Então eu acho muito cruel dizer para alguém, não, isso não é para ti. Então, antes de dizer isso não é para ti, eu vou buscar ajudar aquela pessoa. Então, eu entendo que, com o conhecimento que eu tenho, eu posso ajudar as pessoas também a ter esse conhecimento, essa consciência. Então, muito além, né, eu costumo dizer que eu não gosto de dar aula em universidade, enfim, porque eu não gosto de ensinar a calcular, por exemplo, juros compostos. Hoje em dia, por que eu vou calcular juros compostos manualmente se eu tenho aqui inteligência artificial, o ChatGPT, tem vários mecanismos que simplesmente eu coloco ali, tanto o valor de 100, sei lá, 100 reais aos juros de 3% ao mês, no final do ano, quanto é que dá? Sai calculado. Por que eu vou perder meu tempo? A não ser, claro, que eu queira ser um profissional, né, matemático, engenheiro, enfim. Aí sim eu vou realmente me dedicar a calcular. Mas, se não, por que eu vou estar fazendo isso? E isso que eu acredito sim, que afugenta muitas pessoas, tá?
Muitas pessoas fogem da questão financeira, da questão econômica, porque acreditam, não, eu tenho que calcular tal coisa. Não, né? Pega a nota, utiliza a tua inteligência humana. A inteligência humana é para saber utilizar bem a inteligência artificial. Sim, Então, e dá para usar o celular também, né? Tem a isso, calculadora científica no próprio isso, celular para ajudar a gente, exatamente. Então, principalmente porque a gente está num período em que a gente tem taxas de juros surreais. sim, A gente investe, porque muitas vezes a gente vai ter que investir e vai ter que parcelar para adquirir um bem maior, só que muitas vezes a gente está pagando o triplo do que vale esse bem que foi adquirido. Mas, por outro lado, se eu não parcelo, se eu não financio, eu também não tenho esse bem. É difícil, né, Edilene? sim, é difícil, mas aí de novo entra a consciência, né, Roberta? Uhum. Né? Essa consciência, porque quando, por exemplo, minha mãe tem 81 anos, tá? E é muito difícil para eu ensinar para ela, né, como economizar, a questão financeira, enfim. Porque ela comprava pelo valor da parcela. Ela via ali, né, a parcela de R$ 100 reais. Né? Só que o que acontece? Os comércios colocam ali parcelamento em 12 vezes, parcelamento em 15, 18 e tal. E lá embaixo, nas letras miúdas, taxa de juros tanto por cento ao mês. Né? Então, a Uhum. pessoa nem se deu conta que tem taxa de juros. E aí, claro que os vendedores são treinados para isso, não quero demonizar os vendedores, mas enfim, eles são treinados para isso. Aí eles vão falar lá para minha mãe, lá para uma senhorinha, ó, compra tal coisa, não sei o que, você vai pagar uma parcela de R$ 100. Aqui a mãe pensa, R$ 100 cabe no meu bolso. Uhum. Quando eu olhava o que ela estava pagando, né, multiplicava pelo número de parcelas, eu via, mãe, só está pagando o dobro, o triplo do que a senhora comprou. Mas é que R$ 100 cabia no meu bolso, minha filha, que não sei o que. Tem que pensar, não sei o que e tal. Antes de comprar, então traz para mim, eu olho para a senhora. Aí digo, porque muitas vezes fazendo, a gente já vai em 10 vezes, normalmente o cartão de crédito parcela em 10 vezes sem juros, né? 10 vezes sem juros, ela ia estar pagando muito menos, está pagando o valor, né, como se fosse à vista, enfim. Então, quando a gente tem essa consciência de novo, traga a consciência, tá? Conhecimento, é diferente, né, a gente ter a consciência. Vamos ver, e a questão do parcelamento, tá? Eu falo assim, você não parcela, não tem o bem. Eu gosto sempre de trazer, tá, mas qual bem a gente está falando? Porque uma coisa a gente está falando, sei lá, de uma casa própria, uma coisa a gente está falando de um carro, outra coisa a gente está falando, sei lá, do celular, né? A gente está falando da viagem, né? São coisas muito diferentes. Né? Então, não que eu não diga assim, não parcele nada, mas vamos olhar qual é a necessidade disso agora. Eu tenho na minha metodologia algo que eu chamo que é a regrinha dos 3 P's. Tá? Então, principalmente quando bate esse impulso de consumir alguma coisa, se questionar, né? Que são os 3 P's. Primeiro, por quê? Né? Por que eu vou comprar esse bem? Ele vai testar a utilidade disso. Né? O segundo P, eu preciso, que vai testar a urgência. Eu preciso disso agora, que aí entra Uhum. muito o que tu falaste ali. Né? Tá, se a gente não parcelar, não vai ter. Tá, mas eu preciso disso agora, será? Sim. Né? E o terceiro e último P, o determinante, é o eu posso pagar. Só que, como hoje o cartão com essa facilidade que a gente tem de crédito, né? Então, tu não vai dizer que tem um cartão de crédito na mão ou no virtual, né, no telefone, vai dizer, eu posso pagar, bota o cartão de crédito, depois eu me viro. É que eu mais ouço, tá? Não, se vira depois, bota no cartão e se vira depois. E eu sempre Eu vou tento pensar nisso agora, né? é. É. Eu sempre trago assim, e aí tem que fazer assim, eu posso e atrelar, eu posso pagar sem sacrifícios. Sacrifício significaria entrar no cheque especial, limite da conta, que significa estar pagando 300% ao mês de juros, ao ano de juros, que significa pagar 3 vezes a mais do que eu poderia, né, do que eu quero pagar, eu estou pagando 3 vezes mais. Vale a pena? Isso seria um sacrifício. Ou, né, o rotativo do cartão de crédito eu vou estar pagando 4 vezes e meia. Né? Ou então sacrificar um projeto de vida, um sonho. Né? Eu trago muito como exemplo, que eu utilizei essa técnica, essa metodologia que eu trago, eu usei na minha vida. Né? Então, me formei, passei 10 anos na faculdade, eu vivia, bem dizer, a pão e água, né? Porque o meu grande sonho era a minha graduação. Então, em prol disso, eu abri mão de muitas coisas.
E claro que passei por muitos períodos difíceis, que eu queria muito alguma coisa, e eu me perguntava, poxa, mas vale a pena eu estar sacrificando o meu grande sonho, pode significar um semestre a mais do meu sonho em prol de uma determinada coisa. Né? E claro que naquela época me ajudou muito o fato de não ter essa facilidade de. Claro, dificultou não ter a facilidade de crédito, mas me ajudou no sentido de que muita coisa que eu queria, eu não tinha dinheiro ali mesmo, não tinha. Né? Mas justamente, né, essa consciência me deu essa vontade de demonstrar para as pessoas que é possível. Mas, claro, a gente vai ter que ter uma certa paciência, uma consciência de entender que sim, é possível, mas só que não é possível tudo ao mesmo tempo. Né? Eu posso tudo, mas eu não posso tudo ao mesmo tempo. Né? Só que eu acho muito menos cruel de dizer isso para as pessoas, tu pode tudo, mas não tudo ao mesmo tempo, de dizer, não, isso não é para ti. Né? Eu acho muito menos cruel. Sim. A gente está falando de sonhos, né, Edilene, que são facilitados e possibilitados com o dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente fala, porque todo mundo sonha, mas nem todo mundo consegue realizar esse sonho. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa economia do comportamento, como você já trouxe aqui. Sim. Porque imagine você trabalha, né, tem o seu emprego formal, faz Uber no tempo livre, não tem fim de semana, muitas vezes não consegue nem estar muito perto dos seus filhos, e chega no final do mês, você não consegue realizar os seus sonhos. É muito frustrante também isso. É muito difícil lidar Sim, com sim, o é dinheiro. difícil. E eu diria assim que eu acredito ainda, Roberto, que é mais difícil lidar com a sociedade, tá? Porque é a sociedade que nos cobra o tempo todo. A sociedade que nos cobra o tempo todo que a gente tem que ter, sei lá, o tênis da marca famosa, a bolsa da marca famosa, o telefone daquele famoso, não sei o quê, viajar para lugares maravilhosos, né? Porque nas redes sociais a gente abre ali, né, a rede social, tá lá o amigo naquele local que tu gostaria de ir, enfim, e tal. Isso, né? Você recebe uma promoção no trabalho, aí tem que se vestir melhor, enfim, aí tem que começar troca de restaurante para fazer as refeições, tem que ter o carro no fim do ano. Sim, né? Então tem uma grande questão social. Né? Então, eu gosto sempre de trazer que falar de economia é falar de sociedade. Né? Falei que economia é falar de sociedade. Né? E para a gente realmente se livrar desses padrões sociais, digo que 100% a gente nunca se livra, mas quando a gente toma algumas consciências aí, né, no plural, a gente consegue equilibrar. Acho que a palavra certa é essa, equilibrar. Edilene, qual é o papel do Estado nesse equilíbrio? A gente pode trazer aqui algumas políticas públicas, né, como Bolsa Família, agora o Desenrola, né, que é uma oportunidade importante para quem está endividado. Qual é a sua análise do papel do Estado neste momento que a gente está vivendo aqui, em 2026? Se você quiser trazer um histórico também, acho que é bacana, né, porque a economia também não se resolve no dia seguinte, né. Sim, sim. É importante o papel do Estado, né? É importante o papel da sociedade como um todo, né? Mas não resolve, né? Não vai dar para dizer que resolve todos os problemas, né? Então, tem uma expressão, né, que eu vejo muito utilizada, que é a favela venceu, por exemplo. Só que eu acho muito complicado utilizar essa expressão, porque dá para dizer assim, o favelado venceu, a favelada que venceu, mas a favela continua lá. Muitas pessoas continuam lá. Então, as políticas públicas vão fazer que algumas pessoas, né, vão conseguir avançar, mas muitas ainda vão ficar para trás. É isso. Né? Então, o papel do Estado numa sociedade capitalista é esse. Né? A gente tem política pública, a gente sabe que a política pública não vai atingir a todos.
né? E se uma pessoa, várias pessoas vão ficar de fora daquela política pública, porque tem ali recorte salarial, não sei o quê, sempre tem algum recorte, porque dizer, por exemplo, que é só o pobre que está endividado, não é verdade, tá? Não é verdade. Uhum. Né? E aí, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo, porque eu tenho um salário acima daquela faixa, eu não me encaixo nessa política pública. Né? Enfim, não vai, a política pública não vai resolver todos os problemas. Né? E eu, por exemplo, estou no governo, né, faço parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, dentro dos assuntos econômicos, eu trato da parte de educação financeira. E muito, né, me questionam, muitas pessoas que estão comigo lá dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, não conseguem entender por que eu falo de educação financeira, porque o problema do Brasil não é a educação financeira, é o salário baixo. Né? Então, enquanto a gente, e a minha defesa é, enquanto a gente pensar assim, a gente não vai avançar. Não avança. Porque eu acredito muito no poder, esse poder transformador da educação, tá, Roberta? Só que, cara, não é rápido, ele é a longo prazo. Mas se a gente olhar a história, a gente vê que nenhum país do mundo se tornou desenvolvido, o país que é desenvolvido hoje, se tornou desenvolvido sem investir em educação, massivamente em educação. Então, assim, a visão que eu tenho é realmente uma visão de longo prazo. Né? É uma visão de ter política pública, mas educar para que as pessoas consigam fazer diferente, agir de uma maneira diferente. E a questão do desenrolo, que também vamos pegar aqui, que foi lançado agora, segunda-feira, né? Tá muito quentinho, né? Então, assim, nossa, ele vai ajudar muito, ele tem muitas coisas muito boas, né? Refinanciar FIES, dívidas, tal. Vai ter uma parte do FGTS que vai ser liberado, que vai ser direto para o pagamento de dívida, não vai passar pela mão da pessoa, vai direto para pagar aquela dívida, vai ter dívida perdoada de até R$ 100, tem muita coisa muito boa. Mas só que, se uma pessoa conseguir sair de endividamento e ela, daqui a pouco, não tiver ações de educação, de conhecimento, ela vai voltar a estar endividada. Né? E eu vivi isso na prática, tá? Eu, assim, eu te digo que, né, desde muito cedo, eu tive, né, uma vida financeira boa, assim, uma relação financeira boa. Não, nem a vida financeira, relação financeira boa. Você vai falar vida financeira, você não, ela nasceu em berço de ouro. Não, né? De novo, ratifico, sou filho de uma trabalhadora da limpeza urbana, uma gari, né? Então eu tinha um apelido de filho da lixeira, então o dinheiro era uma coisa muito escassa, né, na minha casa. Então eu aprendi pela dor, eu aprendi com dor, que é que eu busco justamente fazer com que as pessoas não precisam passar o que eu passei, aprender da forma que eu aprendi com dor. O único recurso que eu tinha, né, então, para realizar o meu sonho, que eu transformei em objetivo, era o meu salário. Então, eu conseguia gerir aquele salário, né, para conseguir pagar minha graduação. Claro que não foi fácil, tanto que eu passei os 10 anos ali, né, lutando, né, mas consegui chegar. Né? Então, porque eu tinha, né, essa educação financeira que veio de mim mesma, né? Eu consegui me educar financeiramente, tanto que posteriormente eu consegui passar para minha mãe, para minhas irmãs, enfim. Né? Então eu entendo que a gente conseguindo passar, transmitir educação financeira para as pessoas, para os diversos públicos, isso vai ajudar com que as pessoas melhorem as suas condições de vida. Né? Então, agora o Bolsa Família, tu falaste também do Bolsa Família, né? Então, assim, muita gente, a gente ouve, não, mas eu estou trabalhando para pagar a Bolsa Família para quem não quer trabalhar. Então, assim, a gente tem dados, né, de que 80% das pessoas que estão cadastradas no Cade Único são as pessoas que estão, né, procurando trabalho, que estão dentro desse escopo, né, da empregabilidade, que o desemprego vem diminuindo, né, então as vagas têm sido preenchidas, né, a maioria dessas vagas têm sido preenchidas por pessoas que são do Cade Único. Né? Então tem um estudo também que são os filhos do Bolsa Família, né, de estudar de quando era criança, lá que recebia o Bolsa Família, né, de fazer um cruzamento do nível de educação que as pessoas conseguiram atingir. Né? Então, tem vários estudos que a gente demonstra que programas de transferência de renda são eficazes. Né? Mas, claro que, gente, caráter, ele não tem cor nem classe social, tá?
Então, vai ter gente que não vai fazer bom uso do Bolsa Família. Assim como tem gente, né, que tem dinheiro, né, e está cadastrado no Cade Único. Sim. Né? Então, é importante a gente colocar, né, que, de novo, caráter não tem cor e não tem classe social. Né? Então, infelizmente, vai acontecer problemas aí também. Pois é. Então, políticas públicas são bem-vindas, mas elas não vão resolver todos os problemas. E, e eu entendo que, por mais que a gente tenha política pública, a gente precisa ter educação também para fazer com que as pessoas saiam dessa condição de vulnerabilidade. Interessante. Talvez ter educação financeira nas escolas também, Já temos, né. né? Já Por tivemos? por Hã. lei, nós já temos, tá? Mas assim, uma das grandes bandeiras, né, que eu tenho lá no Conselhão é fazer realmente ser praticada a legislação que já existe. Né? Desde 2017, o MEC incluiu, né, tem uma resolução do MEC que diz que a educação financeira tem que estar nas escolas, desde o ensino fundamental. Só que, aí, claro, teve 2017, as escolas tiveram um período ali para se adequarem, né? Em 2021 passou realmente a valer, a vigorar essa lei. Então, hoje, as escolas particulares, quase que todas as escolas particulares já têm, mas as escolas públicas, se a gente for olhar, pouquíssimas têm, né? E aí a gente vai olhar, o que acontece? Na escola pública, ela não é uma disciplina, ela vai ser dada, né? É algo ali que vai ser dado pelo próprio professor. Geralmente eles escolhem por questões, sei lá, de semelhança, o professor de matemática. Mas ele não é preparado para lecionar a educação financeira. E, normalmente, né, ele próprio já não consegue gerir bem as suas finanças. Será que esse professor se sente à vontade, em passar a educação financeira para os seus alunos? Será que ele sabe como fazer? Enfim, tem várias questões aí, né? Porque quando a gente, na escola particular, nossa, a lei tem sido, né, quase que cumprida na totalidade, mas as escolas públicas, a adesão é muito baixa, né? Porque é por adesão. Então, você a dizer, teria que. Existe, a resolução existe, porque até essa semana eu tive na Assembleia Legislativa e a gente estava falando a questão, fazer um projeto de lei, ele ser aprovado, tá lá, nossa, tem que comemorar quando é aprovado. Mas fazer valer, ele ser praticado, também é outra dificuldade. Com Então, assim, certeza. né, a gente conseguir fazer com que tenha uma lei, tenha uma resolução, nossa, dá para comemorar, mas fazer com que seja praticado é outra história. Porque exige investimento, né. Isso. Voltamos a falar sobre dinheiro. Assim, dinheiro manda no mundo, tá? Uhum. Por isso que eu me atrevo a dizer que a economia manda no mundo, né? Porque tudo depende de dinheiro. Quem está mais vulnerável ao endividamento, na sua opinião? Homem, mulher, idoso, jovem ou empreendedores? Olha, pergunta difícil aí, Hum. tá? Mas eu vou utilizar uma lógica aqui que eu diria que os idosos, tá? Por que eu vejo? Hoje em dia a pessoa recebe aposentadoria e parece que, não sei, automaticamente já recebe ofertas de crédito fácil, não sei o que e tal. Aí o filho pede, né, lá para o pai idoso, alguma coisa, eu preciso de tal coisa, o pai vai lá e dá. O netinho pede alguma coisa, vai lá e dá. Né? Então, colocaria talvez com mais vulnerável e que falta muito conhecimento para eles, tá? Nesse sentido, né? Porque tem aí de novo, né? A emoção, né? O pedido do filho, do neto, enfim, né? Vem essa emoção e realmente a falta de conhecimento de educação financeira. Né? Eles têm muita dificuldade de analisar, como eu dei o exemplo da minha mãe, né? O valor daquela parcela cabe no meu bolso, e aí eles estão pagando 3 vezes mais, 4, né, sobre aquilo, cai muito em golpes, enfim. Né? Então, coloco eles como a população ali mais vulnerável. Tá? Homens têm uma falsa crença aí de que homens gastam menos que as mulheres. É uma crença. Tá? Eles compram menos coisas, as mulheres compram coisas menores, né, mais em conta, em mais quantidade.
Normalmente o homem ele compra menos, mas coisas que têm valor alto, Maior. valor maior. Então, assim, não dá para dizer que a mulher é mais propensa do que o homem, porque é falso, tá? Claro, a mulher compra mais, né? Compra de coisas de menor valor. O homem compra coisas de maior valor e compra menos, né? Mas se colocasse ali na balança, dá muito, né, muito parecido, tá? A juventude, o que eu tenho visto hoje, Roberto, que eu acho muito saudável, aí é muito fruto disso que eu falei agora. As escolas particulares, Roberta, a maioria já tem, né, nos seus currículos educação financeira. Então, e muitas incentivam. Eu lembro, antes até da minha filha passar por esse período, eu já tinha conhecimento de filhos, de amigos, né, que estavam na escola, que a escola fazia tipo um mercadinho, fazia simulações de investimentos, fazia vários jogos. Eu já ajudei estudantes de ensino médio, né, fazendo, como é que eles chamam? Acho que Olimpíada de Economista. Desafio, quero ser economista. E aí eles fazem alguma coisa, né, alguma peça, alguma coisa de economia e submetem o Conselho de Economia, então fazem uma Olimpíada, né? Então eu vejo que os jovens eles têm um conhecimento muito maior, né? A minha geração, por exemplo, né, eu me considero uma exceção da minha geração, né? Então já temos também uma geração de que já tem educação financeira em casa, os pais já ensinam os seus filhos em casa. Né? Então a gente vive numa geração diferenciada aí. Então, claro que não dá para dizer, né, que não tem jovens endividados. Não, tem jovens endividados sim, mas a proporção a gente vê que é menor do que, né, das gerações ali passadas, ali, vamos colocando pro geracional, né, a geração Y, a geração X, enfim, né, a geração Z eu entendo como menos endividadas, porque eles já têm mais conhecimentos. Né? Então, eu vejo muito da geração Z pensando em investimento, já investem até. Para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho sobre as apostas online, porque a gente também tem dados difíceis da gente acreditar, eu digo isso, sabe? Porque muitas famílias, muitas pessoas estão deixando a geladeira vazia porque estão apostando, achando que vão enriquecer de uma hora para outra. Qual é a sua leitura? O que está acontecendo? O que poderia ser feito para mitigar ou para, de fato, resolver esse problema, na sua opinião? Sim, bom, a gente tem, né, rodando aí no Congresso, né, leis que buscam, né, limitar a questão das apostas, né, tornar as apostas como aconteceu com o cigarro, né? Então, lembra lá dos anos de 1980, né, de propaganda TV, cigarro, enfim, e tal. A ideia seria, né, essa, restringir, enfim, idade, várias coisas, né? Mas vamos pensar no cenário que a gente tem hoje. Né? No cenário que a gente tem hoje, a gente tem um endividamento crescente por conta das apostas online, a gente já tem afastamento de trabalho, a gente teve recentemente, né, usuários de Bolsa Família que gastavam tudo com apostas, isso já foi bloqueado. Né? Então, a gente tem diversos dados aí. Desenrola Né? proibiu também que o E dinheiro enrola seja proibiu, temos investido em casos, infelizmente, apostas. de pessoas que tiraram a vida porque perderam tudo, né, nas apostas, né, pessoas que, sei lá, já perderam 3 vezes o seu salário nas apostas. Eu sempre gosto de trazer, Roberta, de que eu sou uma pessoa, como eu te falei, de novo, eu sou muito assim, de não dizer, isso não é para ti, eu não gosto, né? Mas explicar para as pessoas, então que elas entendam o que é. Porque muita gente cai no conto do que o jogo é um investimento. Eu tenho ouvido muito isso. Eu estou investindo meu dinheiro. Estou investindo, não é investimento. Investimento é o valor que a gente vai colocar lá no investimento e vai ter mais a taxa de juros, a gente vai ter aquele valor e mais, né, uma taxa de juros. Né? Então, o jogo não é investimento de jeito nenhum. Né? Então, os jogos, eles são programados, ele tem ali uma programação para que a pessoa, sei lá, ganhe algumas vezes, para que ela fique motivada e aposte cada vez mais. É um vício, realmente, imagina um vício programado. Uhum. Né? É programar uma programação para viciar a pessoa realmente, né, naquele
naquele mecanismo, né? Então, sabe, começar a entender o que está por trás do jogo, né? Outra coisa também, fazer ali publicidade, né? A gente vê grandes, né, influências fazendo publicidade para as apostas, atrizes, atores, jogadores de futebol, celebridades, né? Enfim, né? Mas será que essa celebridade ela aposta? Dificilmente. Né? Uhum. Dificilmente, né? Então, a mesma coisa, me pergunto muito a questão da casa própria, vale a pena ter casa própria, ter carro, tal. E eu sempre gosto sempre de analisar caso a caso, né? Mas e eu sempre digo assim: olha para a vida daquela pessoa que te falou isso. Será que ela tem casa própria? Será que ela tem carro? Quase que 100% das vezes a resposta é sim. Essa pessoa que está me dizendo isso, que não vale a pena ter, tem. Né? E no caso das apostas, normalmente as pessoas que estão ali dizendo que apostas, elas nem, não chegam nem perto das apostas. Muito pelo contrário, no contrato desses influenciadores já tem uma porcentagem em cima do prejuízo das Isso, em cima pessoas. do prejuízo, né, das pessoas, né? Então, por isso que eu trago muito essa questão do conhecimento, tá? Então, realmente, vai ficar repetitivo eu dizendo conhecimento, mas eu acho que nunca é demais, É verdade. né? Porque são dados muito tristes, né? De, poxa, uma pessoa que está juntando ali uma graninha, tal, e de repente ela está perto até do objetivo dela. Ah, não, eu vou apostar para naquele gás de talvez ganhar mais, né, de conseguir mais rápido aquilo que ela deseja, e ela perde tudo. Que Então, assim, não tristeza. existe garantia, né? Não existe garantia nenhuma. Nada. Dirlene Silva, obrigada. Que gostoso ouvir um sotaquezinho do sul aqui no 3P. Um beijo para você, minha economista. Beijo e me chama mais vezes que eu adorei. Oba! Será sempre bem-vinda. Um beijo para você, obrigada. Beijo. Você viu aí, né? A educação financeira, ela é fundamental para a gente aprender a lidar com o dinheiro, a lidar com as nossas dívidas e até pensar mais no final do mês e menos naquele momento que a gente decide fazer uma compra por pura ansiedade. Às vezes a gente nem precisa fazer essa compra, mas aí vem o impulso. Então é muito importante que a gente fique atento e, se possível, anote tudo, tudo, para a gente saber melhor onde está indo o nosso dinheiro no final do mês. Hashtag fica a dica. Muito obrigada pela sua companhia, você que esteve conosco na Cultine TV, na TV Quirimurê e também no canal A Voz Trabalhadora. Na semana que vem tem mais Papo de Preta Progressista e eu espero por você. Tchau, tchau.